Olá, esta é uma videoaula de cartografia e topografia do curso Arquitetura e Urbanismo, na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre planimetria, medidas angulares. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. A finalidade da coleta dos elementos naturais e artificiais, utilizando o levantamento topográfico, é a construção da planta topográfica utilizando dois processos distintos, sendo o primeiro manual, que se adota as coordenadas polares, em que, com auxílio de um transferidor e escalímetros, transfere-se os ângulos e as distâncias de determinado ponto tomados em campo. Também podem ser realizados esse processo manual por meio das coordenadas retangulares, em que, com auxílio de um escalímetro, transfere-se duas distâncias, por exemplo, x e y, considerando esses eixos cartesianos. Um outro processo é o processo automatizado por meio do uso dos CADs. Para representarmos de forma mais precisa um terreno, com distribuição dos erros que é possíveis de serem corridos, transformamos os dados da caderneta de campo, que é em coordenadas polares, para as coordenadas retangulares. Para esta operação, seguiremos as seguintes etapas. Sendo a etapa 1, vamos calcular o fechamento angular. A 2, vamos calcular os azimutes de todos os alinhamentos. Em seguida, calcular as coordenadas relativas, que são as não corrigidas. Depois, calcular o erro de fechamento linear. A partir disso, vamos calcular as coordenadas relativas corrigidas e, por fim, calcular as coordenadas absolutas. Vale lembrar que para o cálculo das irradiações não será necessário envolver as etapas 1, que é o cálculo de fechamento angular, a etapa 4, que é o cálculo do erro de fechamento linear, e a etapa 5, que é o cálculo das coordenadas relativas, que são aquelas corrigidas. No primeiro passo, que é o cálculo do fechamento, temos que detectar o erro deste levantamento do campo, utilizando a poligonação. A partir disso, temos que verificar se esse erro é admissível ou tolerável. Se ele for tolerável, iremos fazer a sua distribuição. Para isso, primeiramente, devemos verificar se este levantamento topográfico, esta poligonal, se desenvolveu de forma aberta ou de forma fechada e o processo de medida do ângulo horizontal, utilizando o ângulo horário interno ou externo, ou utilizando as deflexões. Para calcularmos o erro de fechamento de uma poligonal do tipo aberta, devemos conhecer o azimute do ponto inicial, utilizando a bússola, como já expliquei para vocês. Depois, calcular e transportar esses azimutes dos lados da poligonal, comparar o último azimute a ser conhecido, a ser calculado e transportado com o último azimute conhecido. Daí temos o erro, que será do azimute calculado, o último, por exemplo, menos o azimute conhecido, que é aquele inicial. Já em uma poligonal fechada, considerada por meio dos ângulos horários, tanto externos quanto os ângulos internos, destes mesmos ângulos, o erro será detectado caso a somatória dos ângulos desta poligonal
não for igual a esta formulação, onde a somatória desses ângulos deverá ser igual a 180 graus vezes o número de lados dessa poligonal, mais ou menos 2, onde o sinal mais é o ângulo horário externo, que é esse aqui, e menos é o ângulo horário interno, que é esse que eu desenhei aqui dentro. Já em uma poligonal fechada, realizada a partir das deflexões dos prolongamentos dos alinhamentos, o erro será detectado caso essa igualdade não for verdadeira, que é a soma das deflexões à direita menos a somatória das deflexões à esquerda deverá ser igual a 360 graus. Após calcularmos o erro de fechamento angular da poligonal, devemos analisar agora a aceitação ou a rejeição deste levantamento topográfico. E uma referência para validar este levantamento é estabelecida na NBR utilizando esta equação de tolerância, onde o B, o coeficiente B, depende das classes de poligonais a serem realizados. E o N é o número de vértices dessa poligonal que a gente vai trabalhar. Se o erro angular da poligonal que iremos fazer for menor que a tolerância, este erro angular é aceitável e pode ser corrigido por meio dessa formulação. Neste cálculo, devemos considerar o sinal do erro angular cometido, que é positivo se for em excesso e negativo se for por falta. Devemos ficar atentos ao fato de que a correção deve ter sinal contrário, por isso esse sinal negativo, ao erro cometido, de forma a obter os ângulos corrigidos ao final do processo. O erro da medida de qualquer ângulo dessa poligonal pode ser considerado o mesmo, já que são medidas com o mesmo instrumento e nas mesmas condições. E caso esse erro angular for maior que a tolerância, aquela calculada pela norma, este erro não é aceitável e, com isso, devemos voltar a campo e realizar uma nova medição dos ângulos da poligonal. Aqui temos um exemplo de uma poligonal fechada, desenvolvida por meio de ângulos horários internos. Como vocês podem ver, que o valor desses ângulos está aqui nessa caderneta de campo. Então, vamos calcular o erro de fechamento angular. Então, observe que a estação no ponto 1, fazendo a avisada no ponto 2, temos um ângulo de 70 graus e 20 minutos, como vocês observam aqui, e foi medida essa distância entre os dois pontos de 100 metros. A estação no ponto 2, fazendo a avisada no ponto 3, obtivemos um ângulo de 192 e 3 minutos e uma distância de 90 graus, e assim sucessivamente até chegarmos com a estação no ponto 5, fazendo a avisada no ponto 1 e obtendo um ângulo de 110 e 23 minutos. Fazendo essa somatória dos ângulos, encontramos 540 graus e 3 minutos desses ângulos internos que medimos. Mas sabemos que a somatória de uma figura geométrica com 1, 2, 3, 4, 5 lados é de 540 graus. Daí temos um erro que vai ser de 540 graus, 3 minutos, menos 540 graus. Então, a gente tem um erro em excesso de 3 minutos. Agora, vamos calcular o erro de fechamento angular desta outra poligonal, desenvolvida por meio das medições das deflexões dos prolongamentos dos alinhamentos. Aqui, na caderneta, temos essas medições à direita
que foi apenas essa aqui, de 10 graus e 43 minutos, e as demais deflexões realizadas em cada ponto à esquerda, que somando deu 370 graus e 39 minutos. Então, para observarmos se o erro pode ser corrigido ou não, temos que realizar a diferença entre as deflexões da direita e a esquerda. E essas somatórias, essa diferença tem que dar 360 graus. Como a somatória das deflexões da direita menos da esquerda deu 359 graus e 56 minutos, portanto, diferente de 360 graus. Então, o erro a ser corrigido será esses 359 graus e 56 minutos, menos 360 graus, vai resultar em 4 minutos por falta. Então, está faltando 4 minutos nesse fechamento dos ângulos de deflexão dessa poligonal. Baseado nos exemplos anteriores e considerando esses dados, vamos calcular a tolerância angular dessas poligonais. Vale lembrar que para cada classe existe um coeficiente B, daquela forma de tolerância, que é esta aqui. Então, como as poligonais dos exemplos anteriores possuem 5 lados, o n será de 5. Então, para a tolerância, utilizando uma classe 4, temos que o B é de 40 minutos, vezes a raiz do número de lados, que é 5. Então, encontramos mais ou menos uma tolerância de 1 minuto e 29 segundos. Utilizando uma classe 5, vamos encontrar uma tolerância agora de mais ou menos 6 minutos e 42 segundos. Então, os dois exemplos podem ser considerados dentro da tolerância da classe 5 apenas, já que os erros foram menor que essa tolerância. Com base no exemplo 1, vamos distribuir aquele erro angular que encontramos lá. Então, o erro angular foi de 3 minutos por excesso, ou seja, ultrapassou 3 minutos no fechamento dos ângulos. E com isso o sinal da correção vai ser negativo. Então, utilizando a forma de correção, temos menos, entre parênteses, o erro angular, que a gente calculou, então 3 minutos positivos, dividido pelo número de lados da poligonal, que é 5. Então, encontramos uma correção de menos 0,6 minutos ou de menos 36 segundos para cada alinhamento. Então, fazendo a correção dos ângulos lidos com essa correção de menos 36 segundos, temos o ângulo horário corrigido, que vai ser de 70 graus e 20 minutos menos, no caso mais, a gente vai somar, fazendo essa diferença da correção, que é de 36 segundos, a gente vai ter um ângulo corrigido de 70 graus, 19 minutos e 24 segundos. O próximo horário lido, de 192 graus e 3 minutos, mais a correção, que é negativa, de 36 segundos, vai resultar um ângulo corrigido de 192 graus, 02 minutos e 24 segundos, e assim sucessivamente até o último ângulo horário lido. Com isso, se somarmos os ângulos corrigidos, observem que o fechamento agora se dá em 540 graus redondos. No segundo passo dos cálculos de uma poligonal, temos o cálculo do azimuth, inicialmente em função do ângulo de deflexão obtido no campo, e pode ser dado por esta equação, onde o azimuth calculado
vai ser igual o azimuth anterior mais ou menos a deflexão. Se for mais, a deflexão é à direita. E se for menos, este sinal, a deflexão é à esquerda. Neste exemplo agora, vamos calcular os azimuths BC e o azimuth CD. Para isso, então, temos a medição do azimuth inicial, o AB. Fizemos lá com o teodolito, utilizando a bússola. A partir disso, a gente, no ponto B, estacionamos um teodolito à estação e fizemos a medição da deflexão à direita, que é este ângulo aqui, e medimos 120 graus. Então, o azimuth, que é este aqui, BC, vai ser o azimuth AB mais essa deflexão, já que ela é à direita. Então, 100 mais 120 graus, resultando em 220 graus. Aqui está o azimuth calculado, BC. Já o azimuth CD, que é este aqui, ele vai ser o azimuth BC menos a deflexão à esquerda, por isso o sinal negativo, de 110 graus. Então, vai ser 220, aqui é negativo, menos 110, que resulta em 110 graus. Para cálculo de azimuths, considerando ângulos horários agora, temos essa equação, onde o azimuth calculado vai ser o azimuth anterior mais o ângulo horário daquele ponto. Mais ou menos 180 graus, ou ainda menos 540 graus. Vamos utilizar o mais 180 graus se essa soma entre parênteses, for inferior a 180 graus. E vamos utilizar menos 180 graus se essa soma for superior a 180 graus e inferior a 540. Ou ainda, vamos utilizar esse menos 540 graus se essa soma entre parênteses for superior aos 540 graus. Vamos ver esse outro exemplo agora, calculando agora os azimuths por meio dos ângulos horários. Então, observem que o azimuth no ponto A foi de 100 graus, né? Esse azimuth AB, deste alinhamento AB. Os ângulos horários no ponto B, do alinhamento BC, foi de 300 graus, que é este ângulo aqui do alinhamento realizado entre o ponto Ré, A, e o ponto Vante C, que é este aqui, ó, mais externo, que resulta em 300 graus. E o ângulo horário no ponto C, realizado entre o ponto de Ré, que é o ponto B agora, e o ponto de Vante, que é o ponto D, foi este aqui, este ângulo aqui de 70 graus, que é o ângulo horário, entre esses dois alinhamentos. Então, para calcularmos o azimuth BC, que é este aqui, é este aqui, ó, este mais aqui, que é do alinhamento vertical até o próximo alinhamento. Então, temos que calcular, somar o azimuth anterior, que é o azimuth AB, mais o ângulo horário. Então, temos 100 mais 300, que é 400.
Como essa soma está entre 540 graus e 180 graus, vamos subtrair 180 graus. Então, a gente vai ter um ângulo, um azimuth BC de 220 graus. Como no exemplo anterior, só que agora a gente está calculando por meio desses ângulos horários. O azimuth CD vai ser o azimuth BC, que a gente calculou, de 220, mais o ângulo horário deste ponto, que é de 70 graus, então 290 graus. Como ainda esta soma está entre 540 e 180 graus, ainda vamos subtrair 180 graus e encontramos esse azimuth BCD de 110 graus. A terceira etapa do cálculo de uma poligonal é o cálculo das coordenadas relativas não corrigidas, que relaciona os ângulos corrigidos e as distâncias medidas em campo. Considerando que o levantamento topográfico está orientado com relação ao norte magnético, ou ainda com o norte verdadeiro, vamos impor que essa direção do norte magnético ou norte verdadeiro coincida com o eixo das ordenadas y. E o eixo das abscissas x vai formar 90 graus com este eixo y. E aí a gente vai ter esse eixo cartesiano para representar esses pontos. Para isso, vamos utilizar a trigonometria para calcularmos essas coordenadas relativas. Então, para calcularmos a coordenada x, que é a abscissa, vamos multiplicar essa distância AB pelo seno deste ângulo azimutal AB, menos a abscissa relativa deste ponto. Para calcularmos a ordenada y AB, vamos multiplicar essa distância AB vezes o cosseno deste ângulo azimutal AB, menos a ordenada relativa. Para isso, devemos considerar os sinais dessas coordenadas relativas, que estarão diretamente relacionados com os quadrantes em que pertence o ponto topográfico. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto quadrante. Então, o sinal da abscissa será positiva, esse x com mais, estará no sentido de leste. Aqui é o sentido leste. Ou seja, o azimuth vai ser menor que 180 graus. Então, vai estar aqui entre 0 graus, aqui é o 90 graus, e aqui 180 graus. Então, o azimuth vai estar aqui entre 0 e 180 graus. O rumo desses pontos vai estar no nordeste, aqui é a região nordeste, entre norte e o leste, que aqui vamos chamar de E, ou ainda este rumo pode estar no sentido sudeste. Já o sinal da abscissa, quando for negativa, estará no sentido oeste e o azimuth será maior que 180 graus. Então, estará entre 180 e 360 graus. Aqui é o 370 graus. Ou o rumo estará no sentido sudoeste ou no sentido noroeste.
Já as ordenadas serão positivas, y+, quando estiverem no sentido do norte. Ou seja, os azimutes serão maior do que 180, do que 270. Os azimutes serão maiores que 270 graus, que é este aqui, ó. Ou menor que 90 graus, que é este aqui. Por exemplo, este ponto, né? Se a gente olhar esses pontos. Ou o rumo estará no sentido nordeste, para este ponto, e aí o rumo vai ser este aqui, ou no sentido noroeste, e aí, no caso, o rumo vai ser este aqui, neste ponto D. E essas ordenadas serão negativas, y-, quando estiverem no sentido sul, né, na parte abaixo do eixo oeste-leste. Bem, os azimuts neste caso estarão entre 90 graus e 270 graus. Que no caso deste ponto D, o azimute vai ser este aqui, ó, do ponto B, e o azimute do ponto C vai ser este vermelhinho aqui, até aqui. O rumo vai ser no sentido sudeste, para o caso B, e no caso C, o rumo vai ser no sentido sudoeste. Vamos calcular então as coordenadas relativas desses pontos BC. Então, lembrando da formulazinha que eu apresentei para vocês, para o cálculo das coordenadas relativas, temos que do alinhamento XA vai ser igual a essa distância entre os pontos A e B, que é de 100 metros, vezes o seno do azimute do ponto AB, que vai ser o seno deste ângulo aqui, então. Então, encontramos positivo 71,427 metros. Já a coordenada y deste ponto B vai ser o 100 metros vezes agora o cosseno do ângulo do azimute. Então, vai resultar em uma ordenada de 69,987 metros. Agora, para calcularmos as coordenadas do alinhamento BC, ou seja, do ponto C, a gente tem que a coordenada x, ou abscissa, BC, vai ser essa distância entre os pontos B e C, que agora vai ser de 85 metros, vezes o seno do azimute deste alinhamento BC. O azimute vai ser este aqui, ó, relativo ao norte geográfico ou magnético até o alinhamento BC. Por isso, o seno do ângulo vai ser 180 graus menos este ângulo aqui, para dar o valor do azimute. Então, encontramos positivo, já que o x está no sentido leste, de 65,792 metros. E a coordenada y, que é a ordenada,
BC vai ser a distância de 85 vezes agora o cosseno deste azimuth. Portanto, vai ser negativo, já que está no sentido sul ou sudeste. Portanto, o ângulo vai ser negativo de menos 53. O ângulo não, a distância, essa ordenada de menos 53,808 metros. A quarta etapa do cálculo de uma poligonal é o cálculo do fechamento linear. Inicialmente, realizamos a determinação do erro linear, que é dado por essa expressão, onde o EL é o erro total absoluto de fechamento, que vai ser a raiz quadrada de EX, onde o EX é o erro de fechamento das abscissas, que é o somatório dos valores das abscissas positivas e negativas ao quadrado, mais o EY, que é o erro de fechamento das ordenadas ao quadrado. Esse EY é o somatório dos valores das ordenadas positivas e negativas. E o erro relativo será dado por essa fórmula, onde vai ser igual a razão entre o erro total absoluto, que encontramos aqui, pelo perímetro em metros. Este erro relativo já pode ser um indício da precisão do levantamento. Por exemplo, se este erro relativo for igual a 1 sobre 10.000, temos um erro de 1 metro para 10.000 quilômetros, ou 1 centímetro para 100 metros, que é uma precisão razoável para as várias aplicações na agrimensura. Após o cálculo do erro linear, temos agora que avaliá-lo quanto à sua tolerância segundo a NBR 13133. Então, da mesma forma que para o erro angular, a gente tem uma fórmula semelhante para este erro linear, onde o D é o coeficiente que expressa essa tolerância e ele está de acordo, ele é dado de acordo com a classe de poligonais, segundo essa norma. Então, para cada classe, a gente vai ter esse coeficiente D, como vocês podem observar aqui na tabela. E o L vai ser o perímetro medido e expresso em quilômetros. Então, a formulazinha vai ser esse coeficiente vezes a raiz quadrada do perímetro. Como quinta etapa, vamos realizar o cálculo das coordenadas relativas, agora corrigidas. Inicialmente, pelo processo proporcional à distância, onde os erros são distribuídos proporcionalmente às distâncias medidas em campo. E seguirá esses dois passos. Primeiro, vamos achar os fatores em x e y, onde esses fatores será dado entre a razão dos erros de fechamento das abscissas ou das ordenadas pelo perímetro em metros. Posteriormente, vamos achar a correção em x e em y, multiplicando o fator pelas distâncias encontradas. Então, para a correção em x de um alinhamento, por exemplo, 1 e 2, vamos multiplicar o fator x calculado pela distância calculada. A correção em y também será feita da mesma forma, com o fator agora em y. No processo 2, proporcional às coordenadas relativas, os erros agora são distribuídos proporcionalmente às coordenadas relativas calculadas. E seguirá esses passos, sendo o primeiro, vamos achar os fatores em x e em y, onde o fator agora vai ser dado pela razão entre o erro de fechamento das abscissas ou das ordenadas sobre a razão sobre a somatória de todos os valores das abscissas ou das ordenadas. No outro passo, vamos achar a correção em x e em y, multiplicando aquele fator calculado
pelas coordenadas relativas x ou y, respectivamente para as abscissas ou para as ordenadas. Devemos ficar atentos para que essas correções sempre devem ter sinal contrário ao erro linear cometido. E a coordenada relativa corrigida agora será dada pela coordenada relativa com erro, mais ou menos na correção. Para levantamentos topográficos de áreas pequenas e sua precisão angular for semelhante à linear, utilizamos o processo 1, que é do slide anterior. Quando no levantamento usarmos uma precisão angular superior à linear, utilizamos esse processo 2, mencionado aqui, que é o mais indicado. E como última etapa do cálculo de uma poligonal, é a etapa de cálculo das coordenadas absolutas. Coordenadas essas que servirão para a construção da planta topográfica. Para que o polígono se situe sempre no primeiro quadrante, nordeste, vamos atribuir no ponto de partida valores arbitrários para essas coordenadas. Uma outra opção é adotar as coordenadas UTM para os pontos de partida, sendo esta uma alternativa a mais ideal. E essas coordenadas absolutas serão dadas por essas equações, que serão igual às coordenadas arbitrárias, que vamos adotar, sendo positivas, e mais as coordenadas relativas. Deixei aqui para vocês um vídeo bastante explicativo e também de um exemplo bastante completo de um levantamento topográfico utilizando o método do caminhamento e também com uma planilha de cálculo analítico, onde o professor faz a explicação detalhada deste processo. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.